Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington Silva respondendo aqui mais uma questão de física para vocês envolvendo a parte de estudo dos gases, tá? Então já vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Fala aqui de João Pessoa, Paraíba, a nossa meta, chegamos aí aos 54.200 inscritos, tá? Lembrando que o nosso canal tem questões de matemática, física e química dos mais variados conteúdos. E no final do vídeo vai aparecer 2 cards, um com botão de descrição e outro com a playlist para você continuar estudando por aqui, tá bom? A questão do Enem, PPL 2024, que diz assim: uma equipe de pesquisadores interessados em estudar a concentração de ozônio em uma região da atmosfera planeja enviar um balão para captar dados meteorológicos, tá? A 20.000 metros de altitude. Tá? Para recuperar os dados captados pelo dispositivo de medida, o balão precisa estourar. A lógica é que quando ele vai subindo, vai diminuindo a pressão e o balão começa a encher, né? Ou aumentar o seu volume, na verdade, até um limite que ele vai estourar. Então, quando atinge a altitude desejada, ele retorna ao solo. O que ocorrerá quando o seu volume atingir o valor limite, a partir do qual não há mais expansão. As figuras mostram a forma do balão e como a temperatura e a pressão atmosférica variam com a altitude em relação ao nível do mar. Então, à medida que ele vai subindo, com certeza vai diminuindo a pressão e aí o volume do balão vai aumentando, certo? E aí nós temos aqui dois gráficos bem interessantes, né? Um da altitude em relação à temperatura e da altitude em relação à pressão. Perceba que a altura aqui está em quilômetros, tá? Então, 20 quilômetros dá justamente 20.000, aqui da mesma forma. A pergunta vem agora, ó. Para essa situação, considera-se o gás dentro do balão e os gases atmosféricos como gases ideais, tá? Assume-se também que a pressão interna ao balão depende somente da pressão atmosférica. Quantas vezes o raio do balão deve aumentar para captar os dados meteorológicos desejados? Perceba que a fórmula que nós iremos utilizar aqui, aquela famosa do PVT por Voton, né, que é a equação geral dos gases. Mas, professor, onde é que estão esses dados? Perceba que, obviamente, o balão vai sair do solo, né? Então, a altura dele é zero. Quando a altura dele é zero, a pressão vai ser de quanto? De 100, tá? Então, P1 vai ser 100. Lembra que é 100 kPa, não é? 100 kPa. E você tem o volume, tá? Vamos colocar aqui V1. E isso nós vamos ter também em relação à sua temperatura. Professor, e a temperatura? Perceba o seguinte, quando for no solo, a temperatura vai marcar quanto? 300. Já está em 300 Kelvin, está ótimo isso aqui. Igual. Quem vai ser o P2? Quem vai ser a nossa pressão? Lembre que ele vai estar a uma altura de quanto? De 20.000 metros. 20.000 metros corresponde a 20 quilômetros. Então, a pressão vai ser de 10 kPa, tá? E, da mesma forma, o volume, nós não sabemos, V2. Ok? Quem vai ser o nosso T2? Ou seja, quando o objeto tiver a 20.000 metros de altura, ou seja, 20 km, a temperatura vai ser de 240. Claro que você já vê possibilidade de cancelar, ó, os dois zeros de cima aqui com os dois zeros de baixo aqui, um zero de cima aqui com um zero de baixo aqui. E aí o que é que você tem como equação agora? Você ficou com V1 sobre 3 igual a quem? V2 sobre 24. Perceba que aqui, como ele quer saber o novo raio, então vou deixar isso V2 em função de V1. O 24 que está dividindo passa multiplicando, vai ficar então 24 V1 sobre 3 igual a quem? V2. Perceba que vai ficar então V2 é igual a 24 por 3 dá 8, fica 8V1. Mas, professor, a questão não fala sobre o volume, a questão fala sobre o raio. Então, para o raio, nós vamos abrir essa fórmula. Professor, qual é a fórmula do volume da esfera? O volume da esfera é 4/3 de π ao cubo, tá?
4/3 de R ao cubo, não de π. 4/3 de R ao cubo. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. No V2, então, a gente vai fazer assim. V2 vai ser 4/3 de R2 ao cubo igual a 8 vezes. Que é o volume? O volume vai ser 4/3 de R1 ao cubo. Que você pode cancelar de um lado e do outro. Você pode cancelar 4 com 4, 3 com 3, certo? E aí o que é que sobrou para você? Sobrou R2 ao cubo igual a 8 vezes R1 ao cubo. Esse 3 aqui vai passar para o outro lado em forma de raiz cúbica. Então, vai ficar R2 é igual a raiz cúbica de 8 vezes R1, também ao cubo. Perfeito? E aí você tem o seguinte, que a raiz cúbica de 8, para você que, se você já souber, ótimo. Você fatora o 8 por 2, dá 4 por 2, dá 2 por 2, dá 1. Então, você tem que 8, na verdade, é 2 ao cubo. Então, organizando isso, ficou raiz cúbica de 2 ao cubo vezes R1 ao cubo. Logo, você tem o seguinte, que R2 é igual. Quem você pode tirar dentro da raiz? O 2 vai sair e o R1 também vai sair. Portanto, você tem que vai ficar que o R2 é igual a 2 vezes R1. Ou seja, o R2 vai ser o dobro de R1. A pergunta é, quantas vezes o raio do balão deve aumentar? Então, o raio do balão deve aumentar 2 vezes. Resposta gabarito, letra D de dado, tá bom? Então é isso. Se você gostou da explicação, curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima resolução. Valeu!